A ideia deste vídeo é fazer uma análise de Tex Willer e comparar com o seu original publicado inicialmente no Brasil, desconsiderando aqui o Júnior, na Tex Coleção número 3. Vamos então iniciar aqui como se deu essa história lá no passado, no final da década de 40. Esta aventura é subsequente à aventura publicada anteriormente, também em Tex Willer, que é a saga lá com o Capitão Lowett, amante da Mary Gold. Tex é gravemente ferido e depois de recuperado ele parte de Silver City e então vai ter início esta aventura, que se chama O Bando de Kid Billy. Nesta aventura, Tex está no Forte Sutter e recebe um radiograma dizendo da investigação de roubo de gados na cidade de Springfield. E este radiograma ele já informa que Carson havia sido enviado para lá e estava desaparecido. Então é deste ponto que parte esta aventura que vai ser revisitada. Tex sai do Fort Sutter em direção a Springerville. Ao chegar ao saloon, ele vê um cara sendo atirado para fora e é neste momento que surge então a figura do Big Tom. O Big Tom vai ser um personagem bem citado nesta revisitação. Há então um confronto, uma disputa em que os dois gladiadores se enfrentam para ver quem é o melhor. Tex abate então o brutamontes Big Tom e ele tem uma reação conciliatória e acabam ficando amigos. É o Big Tom que vai informar a Tex a situação perigosa que se acha na cidade por conta do bando de Kid Billy. Durante este diálogo, Tex mostra suas habilidades, atirando nos naipes de um 6 de ouro, mostrando as suas habilidades, e é neste momento que adentra o salão o xerife. O xerife é atraído, nesta versão original, pelos tiros de Tex lá no salão. Então há um diálogo meio áspero entre ele e o xerife o convida para ir ao seu gabinete. É interessante ressaltar que, para todos ali, Tex ainda é um fora da lei, pois afinal ele não faz muito tempo que ingressou ao Corpo de Rangers. Então, para todos, o xerife está levando Tex para a averiguação. Mas o que acontece é que o xerife, ao chegar no gabinete, abre logo o jogo dizendo que recebeu a informação do Marshall. E é nesse ponto que o xerife informa que o Carson esteve ali e depois foi para a investigação e desapareceu. Depois nós vamos ter um recordatório aqui, e esse recordatório vai explicar que Tex ingressou como guardião da manada do rancho Two Bars. Neste momento, entre o grupo de Kid Billy, chega a notícia de que Tex Willer, considerado fora da lei, está cuidando do gado do Two Bars. Então, é desta forma que aqui no original o Kid Billy descobre que Tex Willer está envolvido com a proteção do gado. E é também neste momento que Kid Billy, que estava conversando com os parceiros, se vira e nós percebemos então um Carson amarrado a um poste e ele ainda graceja com o Carson, falando que logo ele terá companhia. E é neste momento também que um dos parceiros questiona o Kid Billy por que eles ainda não mataram o Carson. E é então que recebe a explicação de que o Carson seria vendido ao feiticeiro Abnoba da tribo dos Paiutes e que este pagaria por Carson. Até aqui não há explicações das motivações disso. E aí eles montam e vão engendrar o roubo do gado. E aqui já temos o Tex conversando com os seus cowboys e entre eles sim está o Big Tom. O plano de Tex nesse momento é fazer com que os cowboys façam o enfrentamento à quadrilha e depois recuem sem sofrer baixas. Então, a quadrilha rouba todo o gado neste momento. Há uma troca de tiros
E é neste momento que Tex aproveita para entrar junto ao gado, porque ele vai fazer uma curiosa cavalgada agarrado a uma das vacas, junto com os bandidos, né, imiscuído, né, dentro do rebanho sem ser notado. Então eles chegam à margem do rio. Nesta aventura há um mistério de como que o gado desaparece. E o mistério é desvendado quando saem de esconderijos em cavernas, jangadas, aonde eles põem o gado para levar aos interceptadores. Então isso faz parte da trama aqui. Vocês vão ver que isso vai ser completamente ignorado na aventura revisitada por Bozelli. Tex fica na água, ouvindo a conversa, e aqui o Kid Billy se separa do grupo que vai conduzir o gado e vai lá para o esconderijo onde está Carson cativo. Tex então sai da água e fica seguindo de alguma forma o Kid Billy e o seu comparsa. E descobre dessa forma o esconderijo. Como o Tex consegue isso não fica muito claro. Ele sobe em algumas montanhas e tem uma visão privilegiada. O percurso que isso se transcorre também não fica claro. Então, nesse momento, dá-se um diálogo entre os bandidos na entrada da caverna onde Carson está capturado. E aqui o vigilante que ficou fazendo a segurança informa o Kid Billy que um índio enviado por Abinoga já esteve lá para ver o prisioneiro e que o Abinoga voltaria antes da lua cheia para levar o prisioneiro. Tex, nesse momento, está próximo ao culto, ouvindo toda a conversa. Então ele surpreende os bandidos e começa a haver ali um tiroteio. Nessa versão original, o Kid Billy, ferido, pega um punhal e vai matar Carson e é abatido quando está prestes a fazer isso. E daí Tex então se aproxima de Carson para libertá-lo. O diálogo que Carson tem com Tex é muito parecido à revisitação, inclusive com o Tex falando que veio cavalgando uma vaca para salvá-lo. E o Kit Carson acha que é brincadeira. A partir daqui, Tex pede para que Kit volte para a cidade para trazer reforço. E sozinho ele fica esperando o resto do bando. Quando o resto do bando chega, ele faz exatamente como foi revisitado. Ele tranca a entrada do cânion com um deslizamento de pedras e os bandidos saem então para capturá-lo. E daí então há o tiroteio entre Tex e os bandidos, e neste momento o Dobson, de camisa xadrez, ele escala para pegar o Tex por trás. Observe esse quadro aqui, onde ele vê Tex lá na ponta, uma distância significativa, e daí ele dispara contra o Tex, mas o Tex estava se desviando de tiros que vinham de baixo, e na manobra de desviar desses tiros, ele se desvia também do tiro que vem de cima, e observa Dobson disparando contra ele, e ele cai então lá embaixo morto. E é durante este tiroteio que chega Kit Carson com o reforço da cidade, guiados pelo xerife. Esse é o primeiro envolvimento dos dois, Tex e Kit Carson, numa aventura. Então isso é bastante histórico. O tiroteio que se segue, ele se resolve rapidamente, e em recordatórios é explicado que os bandidos se renderam, explicaram para onde vai o gado, entregaram o nome dos interceptadores, e Tex e Carson ficam no local para ver a questão dos índios. Então, observe que toda a trama até aqui estava vinculada ao roubo de gado. Não havia nenhum vínculo com revolta indígena. Mas durante este diálogo, em que Tex e Carson estão fazendo as avaliações do que está acontecendo, na verdade, esperando antes da lua cheia para que o Abinoga chegue a apanhar o Carson, e quando finalmente o Tex vê um movimento, ele acorda Kit Carson, esse quadro vai ser revisitado, e aí eles ouvem o diálogo do índio com o Abinoga. Eles já estão voltando do local, já viram que Carson não está mais preso, e é então que o Abinoga fala que como que ele vai justificar a ausência do prisioneiro para o índio Trovão Forte. Esse Trovão Forte não vai ter
uma aparição na revisitação. Mas aquilo é importante porque ele dá o start para que o Bozelli repense essa aventura posteriormente. Trovão Forte é o chefe dos índios Sioux, e o Carson explica que ele é um rebelde que saiu da reserva e tenta uma aliança com os Paiutes para provocar uma revolta indígena, inclusive procurando trazer os navarros para essa revolta. E daí, neste momento, o Tex pergunta por que será que eles querem os 3 prisioneiros que eles ouvem o Abinoga falar. E é exatamente aqui que o Carson fala: Celso, como é que eu não pensei nisso? É a dança dos 3 escalpos. Então, aqui é criado uma motivação para a venda do Carson pelo Kid Billy e para a captura de mais 2 prisioneiros. Essa dança dos escalpos, isso simplesmente é uma invenção de Gianluigi Bonelli, isso não tem paralelo cultural algum. Até porque o hábito de tirar os escalpos não é indígena, ele veio dos mexicanos, foram os mexicanos que ensinaram para os índios, fazendo essa barbaridade nos índios que capturavam, que matavam. Aqui se dá então a perseguição, né? O Tex e o Carson perseguem os índios pelas montanhas até chegar na aldeia. Então, essa aldeia está ali um agrupamento de Sioux e Paiutes, liderados pelo Trovão Forte. Curiosamente, esse Trovão Forte nem aparece nessa aventura. E em 2 postes entalhados, postes muito, muito bonitos, né, para dar essa noção de ritual, já há 2 prisioneiros de que não falam qual a origem deles. A partir daí, Tex bola um plano e eles se dividem. O Tex para descer pela encosta, né, rochosa, para liberar os presos, e o Carson para fazer uma manobra secundária apoiando a ação do Tex. A manobra de Carson é tocar fogo na vegetação, assustando os cavalos. Então aparece o Abinoga dando ordens para a tribo. O Tex desce, os cavalos avançam pela aldeia. O Abinoga dá a ordem para capturar os cavalos e amarrá-los aos totens dos prisioneiros. E isso com o único objetivo de criar ali, objetivo do roteirista, né? De criar ali uma barreira que impeça a visão do Tex ao chegar ali embaixo e soltar os prisioneiros. Essa é a ideia dos cavalos amarrados ali. Daí ele solta os prisioneiros e os convencem a escalar. Mas os índios veem e daí começa a haver a perseguição na rocha, né, na escalada. Há o tiroteio entre eles. E quando o Tex está subindo, ele ouve a voz do Kit Carson incentivando ele a subir. E o Carson já está lá em cima com os prisioneiros libertos. Observe que o Carson já estava lá em cima. O que se passa na aldeia deixa de ter importância agora nessa aventura. Se dá a fuga do Tex com o Carson e os 2 prisioneiros. Eles vão até onde os cavalos estavam e vão, então, para a cidade. Vão direto para um salão, os prisioneiros ainda sem camisa lá. E a partir daí, Tex e Carson ficam descansando, esperando a próxima missão, que vem através de um radiograma e vai começar o mistério do ídolo de ouro. Então é assim que acaba esta aventura. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma aventura focada na captura de gado, depois criada uma ideia de revolta indígena totalmente fictícia, né? Com a união dos Sioux e dos Paiutes, a criação de um elemento cultural inexistente, que é a dança dos 3 escalpos, e a partir daí a libertação sem sequer se dar uma destinação ao feiticeiro Abinoga, e a fuga do Tex e do Carson do local. Agora vamos ver, passado tantos anos, como que a genialidade do Bozelli revisitou essa história. Então, o nosso Tex Willer 56, no mês de abril, ele engloba as edições 74, 75 e 76 dos originais italianos. Então, esta aventura é toda baseada em eventos que historicamente aconteceram. Todos esses 3 arcos são desenhados pelo Marcos Guion, que é um excelente artista.
todos escritos por Mauro Bozelli. Então essa primeira aventura vai focar basicamente no serviço Pony Express, que era o serviço de correios da época, né? E os pontos de troca de cavalo que existiam em certas quilometragens do longo percurso que esses mensageiros faziam. E há uma data fixada, 1860. Por que uma data fixada? Porque foi em 1860 que houve um forte embate entre os Paiutes e esses postos de troca do Pony Express. Era uma revolta indígena. Essa revolta indígena, o estopim dela, já havia um grande desgaste, né, da exploração das terras da reserva indígena, mas o estopim dela foi o rapto de duas meninas indígenas por dois caçadores brancos. Esses caçadores, eles estavam locados em um dos postos de troca dos Pony Express, o que levou à vingança contra esses postos. Então a história se desenvolve nesses postos de troca, com todo esse trabalho. Há um momento em que os dois caçadores aparecem com as crianças índias, eram duas meninas, né? Mas é criado aqui uma licença poética, né? É colocado um branco de nome Collins, e o Collins havia casado com uma Paiute, e inclusive era bem aceito na tribo desses índios. Então o Collins vai ter um motivo para existir nessa história. Primeiro que é ele que vai, partindo dali, contar na aldeia que viu as meninas. E aí entra este mestiço, por nome Moguanoga, que é o grande líder, também um personagem que existiu de fato, que vai ser um dos provocadores, então, da revolta, né? Um dos incentivadores. Esses índios, eles vão ao posto, matam as pessoas lá, recuperam as meninas, e tem início, então, o conflito de 1860. Neste momento aparece um jovem Kit Carson levando dois ladrões de mineradores, né? Está levando eles para a cidade de Virginia City, que até o momento é uma boomtown. E chegando lá, eles encontram a cidade convulsionada porque o Major Hornsby está reunindo uma espécie de uma posse para ir até a aldeia dos índios e negociar ali a interrupção da revolta. Neste momento, o Major ele recruta aqueles dois prisioneiros que o Carson estavam levando, porque precisa de gente na posse. Então, os dois prisioneiros, os dois ladrões, passam a fazer parte da posse. E isso é importante para o destino futuro das aventuras, lá no fecho das amarras que o Bozelli pretende fazer. Bom, então Carson, com o grupo do Major Hornsby, ele vai encontrar o posto do Pony Express destruído, e aqui ele se separa, vai fazer o percurso dos mensageiros do Pony Express. Em um outro ponto do Pony Express, os índios Paiutes estão indo lá porque são conhecidos deles, e eles se aproximam por ser conhecido, e este índio, de nome Taugu, é o filho do feiticeiro Abnuga. Aí começam as amarras. Eles atacam o posto, dois dos integrantes fogem, são auxiliados por Carson, que chega nesse momento e faz fogo contra os índios e consegue então salvar esses dois. Neste mesmo momento, nós vamos ter agora um Tex Wheeler recebendo do Marshall o pedido para que ele vá ao local ver o roubo de gado e que ele vai encontrar Carson lá. Então, observe que aqui não foi um radiograma no Forte Sutter, mas sim o Marshall chamou pessoalmente o Tex para informá-lo e dar essa missão. Fazendo as investigações, o Major Hornsby, ele vai até a aldeia Paiute, tenta ir, vai começar então o próximo arco, e é no começo desse arco que acontece a grande batalha histórica de Pyramid Lake, onde morre o Major Hornsby e muitos homens atacados pelos Paiutes.
Numa das noites de busca, o Carson encontra um homem sendo caçado pelos Paiutes. Ele vai socorrê-lo e é neste momento que o Carson, em combate corpo a corpo, mata o Talgur, o filho do Uab-Noga. O filho do Uab-Noga reconhece Carson e grita o nome dele. E é aí que os demais índios ficam sabendo que foi o Kit Carson que matou o filho do Uab-Noga. E essa é a amarra final para se ter essa relação entre o Uab-Noga e Kit Carson, coisa que não aconteceu na aventura anterior. O Uab-Noga é informado, então, que Kit Carson foi quem matou o filho dele e começa, então, a ideia de uma vingança. E, neste momento, o Uab-Noga se refere ao sacrifício dos 3 escalpos, que continua sendo algo fictício, mas que o Bozelli teve que manter para justificar a presença de 3 homens capturados vivos. E aí eles mostram um dos prisioneiros, que é um daqueles ladrões que o Carson capturou. O Uab-Noga fala que já tem um prisioneiro, que é exatamente aquele ladrão, foi capturado lá no combate de Pyramid Lake. O próximo, ele atesta que vai ser o Kit Carson, e o segundo ele já tem, mas não diz quem é. E nesse momento, em Silver City, a cena troca para lá, né? Vai para aquela cidade, e o que está acontecendo? Um buchicho entre os cidadãos que estão indo para o salão porque está havendo uma briga. Qual é a briga? É a briga de Tex com o Big Tom. Então, a partir daqui, vai acontecer aquela situação que aconteceu lá no original. Então, o Big Tom e o Tex têm uma disposição conciliatória, vão beber. O Big Tom explica para o Tex a situação e durante essa conversa, e acontece tudo da mesma forma, o Big Tom reconhece Tex como um fora da lei, Tex não desmente isso, e daí chega o xerife. Bozelli poupou-nos daquela demonstração de tiro ao alvo do Tex na carta de baralho, que eu achei muito positivo, né? Porque aquilo é exagerado. E daí o xerife chama Tex para o seu escritório. Tex, lá no salão, reage da mesma forma que na história original. E quando chega, o xerife fala que já sabe da sua missão ali, tal qual no original. Agora, aqui tem um ponto interessante. O xerife pergunta para Tex se ele vai se infiltrar na quadrilha do Kid Billy. E o Tex fala que tem a intenção de se infiltrar na fazenda onde está acontecendo os roubos. Coisa que não aconteceu no original. E é o xerife que dá a ideia para que Tex procure um elemento de ligação da fazenda lá, para ser aceito como um dos guardiões da manada. E o xerife também diz que há um dos homens Rangers que está infiltrado para entrar na quadrilha do Kid Billy. E daí Tex se toca que ele está falando de Kit Carson. E daí nós temos, então, maravilhosamente bem amarrado, o Kit Carson conversando com um dos homens da quadrilha para ser apresentado à quadrilha e fazer parte do grupo de bandidos. Então o Kit Carson está exatamente com a roupa do original, camisa xadrez, colete, e ali, então, ele começa a conversa como quem não sabe nada da região, porque ele veio do Texas. Desse quadro, volta para uma conversa entre o Tex e o Big Tom sobre o plano dele, com relação à manada, que vai ser muito similar ao original, e quando muda novamente para o Kit Carson, a quadrilha do Kid Billy está chegando a eles. Nesse momento, as apresentações, Kid Billy, desconfiado, acaba entrando num embate com o Carson e o captura, dizendo que quer ele vivo. O Kid Billy atesta que tem um informante que ele trouxe as devidas informações acerca dessa tentativa de infiltração do Kit Carson. E o Kid Billy também está muito bem informado, porque ele sabe que Kit Carson matou o filho do Uab-Noga e que o Uab-Noga está atrás do Kit Carson. E daí ele quer vender o Kit Carson para o Uab-Noga. Então é feita aquela amarra inicial que não havia antes. E agora nós temos então no esconderijo um Kit Carson amarrado a um poste, tal qual o original, e
o diálogo entre ele e o Kid Billy muito similar ao original. Também nesse diálogo, o Kid Billy fala para o Carson que ele está sabendo que tem um Ranger se infiltrando entre os guardiões do gado que ele vai roubar. Quando eles estão indo para aquela ação de roubo do gado, então ele já está sabendo que Tex Willer está entre eles. Tex Willer ou fora da lei. Então veja bem que a amarra agora está em outro sentido. Há um informante que deixa Kid Billy bem a par do que está acontecendo, e até o Kid Billy já sabe que o Tex está flertando com a lei. Não diz que ele é um Ranger, mas fala que ele está flertando com a lei. Nisso, no acampamento dos vaqueiros, o Tex está passando o plano para o Big Tom. O plano aqui tem uma modificação. Ele deseja separar 30 cabeças de gado para que sejam roubados. Então, não é a manada toda. E a ideia é ele seguir à distância o grupo para ver para onde que estão levando o gado. Então, não há a ideia inicial dele se infiltrar no gado em si, né? Mas sim seguir. O problema é que aqui nesta versão, o Kid Billy sabe da existência do Tex ali. Então vai começar o terceiro e último arco, a Ira do Xamã, que tem como início o ataque do bando ao gado. Então segue o plano de Tex. A única diferença é que quando o Tex viu eles levarem o gado, deixam eles levar, ele vê que um grupo dos bandidos volta-se contra eles. E isso é uma surpresa para Tex. Esse grupo, na verdade, está querendo capturar o Tex para o Kid Billy. E é então que novo embate se dá. Né? Daí há uma perseguição. Nessa perseguição, o cavalo do Big Tom é abatido e ele tem que seguir junto com o Tex no mesmo cavalo, no dinamite. Isso é importante para se ter uma justificativa para que o Tex fique a pé, porque depois que eles param de seguir, né, o Tex abate o cavalo do Kid Billy, depois que eles param de seguir, o Tex manda o Big Tom para a cidade com o dinamite e ele a pé vai seguir os vaqueiros ladrões com o gado. E vai ser nesse momento que Tex se infiltra no meio do gado e vai nesse galope muito estranho em uma vaca acompanhando os ladrões. Eles vão parar próximo do rio, mas não tem nenhuma ligação com jangadas e mistério de como o gado é transportado. Não há mistério algum aqui. Simplesmente eles vão conduzir o gado agora. Vão conduzir o gado ao seu destino. E nesse momento, o Tex ficou abaixado no meio da vegetação e ele ouve que o Kid Billy vai lá no esconderijo onde está o Carson. E daí ele faz então parte desse percurso pela correnteza do rio. E tal qual na edição original, não há muita explicação de como o Tex a pé consegue seguir os bandidos até o esconderijo. O fato é que os bandidos chegam, Kid Billy, né, com um dos seus capangas, chega e encontra lá o vigilante, ele estava até dormindo, junto com o Carson. Daí dá-se mais uma conversação com o Carson. O Carson pergunta se ele teve confronto com o Tex Willer. O Kid Billy diz que o Tex fugiu com o rabo entre as pernas. E nesse momento aparece o Tex atrás, tal qual na edição anterior. Com a diferença que aqui eles já estão junto de Carson e lá eles estavam na entrada, né? Houve o tiroteio, daí o Kid Billy vem tentar matar o Carson com uma faca. Mas aqui, nesta versão, nada disso acontece. Ele surpreende os bandidos junto a Carson, há a troca de tiro, e o Kid Billy é morto nessa troca de tiro. Não houve ameaça dele nenhuma a Carson. Então Tex liberta Carson e há até o mesmo diálogo da edição original. Então Tex pede a Carson que vá buscar reforços na cidade e fica ali procurando ver a chegada dos bandidos. Os bandidos chegam, passam pelo Canyon, Tex vai fazer a mesma coisa.
provocar o desmoronamento. Os bandidos constatam o que está acontecendo, vão verificar, acontece o tiroteio, o Dobson, com sua camisa xadrez, parecido com o Kit Carson, inclusive, sobe para ver aonde está o Tex. Aquele quadro que nós vimos desenhado pelo Gallepini é redesenhado aqui, entre muitos outros quadros, né? E daí você tem o desfecho similar, né? Quando ele dispara, o movimento que o Tex fez, que acaba ajudando a desviar do tiro, foi pegar o armamento e não se livrar de tiros que vinham de baixo, como aconteceu no original. Bacana essa linha de pensamento. E ele mata o Dobson da mesma forma. E o tiroteio continua até a chegada do Carson com os homens da cidade, a posse. Daí vai acontecer o fogo, né? E a rápida resolução do problema, tal qual no original. Rapidinho eles se entregam, rapidinho descobrem sobre a questão do gado e tal. E daí Tex e Carson vão ver a questão dos índios. Eles ficam, tal qual no original. Aqui temos a reprodução daquela imagem, o Carson deitado, o Tex acordando ele. E daí ele vê os índios chegando neste quadro aqui. Só que aqui é um detalhe importante, né? O Tex fala que eles estão a pé, o que significa que a aldeia está próxima. E aí é uma justificativa para eles conseguirem acompanhar os índios. Então, nesse momento, eles deixam os cavalos e vão até a aldeia. Como esses arcos estão situados na revolta dos Paiutes, lá em 1860, não há justificativa necessária para explicar uma nova revolta indígena. Eles já estão na revolta. Então, tudo está amarrado e sem precisar envolver a tribo Sioux ou Navarro no meio. Fica tudo entre os Paiutes, porque já temos uma amarra histórica. E daí ele vai ver, pelo binóculo, os prisioneiros. E aqui, corretamente, né? Então tem os 3 postes, né? Se eram 3 prisioneiros, precisaria ter 3 postes, não justificaria ter só 2. Um dos prisioneiros é o ladrão, que o Carson havia capturado, e o outro é o Collins, aquele branco que se associou à tribo indígena e que durante a revolta foi tido como um branco inimigo e colocado no poste. Então há uma justificativa, há uma explicação de quem são os prisioneiros. E agora vai se desenrolar tudo mais ou menos da mesma forma, né? O Tex e o Carson vão fazer aí um plano, e lá na aldeia o Abinoga agora está junto com o índio Moguanoga, e não mais com o Trovão Forte do Sioux, que nem apareceu lá no original. Então, olha, Tex vai descer pela encosta, tal qual o original. Ele troca um sinal com o Kit Carson na floresta, o que dá uma amarra mais coerente. E a partir daí, o mesmo desenrolar. Carson põe fogo na mata, os cavalos se assustam, invadem a aldeia e Tex desce, agora não mais protegido pela barreira de cavalos, mas sim pela escuridão. Ele desce e desamarra os prisioneiros, convencendo-os a escalar. Os cavalos vão para a aldeia, fazem a desordem, os índios percebem que os prisioneiros fugiram e vai começar a mesma sequência. Eles perseguem o Tex na escalada, disparos, e os índios começam a escalada. Tex para na metade da montanha. Só que aqui o Carson vai ter uma participação mais ativa. Ele vai atirando lá na aldeia. Então ele faz fogo contra os índios lá de baixo. E aqui o Carson aparece e desafia o Abinoga. Então o Abinoga tenta matá-lo e ele mata o índio a tiros. Então aqui há uma resolução para o Abinoga, coisa que não aconteceu no original. Tex se livra dos índios que estão escalando. Lá embaixo, Carson, utilizando os cavalos dos índios, abre fogo para que ele possa empreender fuga, né? E Tex chega na parte superior. Quando o Tex chega lá em cima, não está lá em cima o Carson.
porque o Bozelli colocou o Carson em plena ação lá embaixo, coisa que não aconteceu no original. E, finalmente, eles saem, então, da aldeia todos juntos, cada um com o seu cavalo, porque o Carson trouxe os cavalos dos índios, né? E finalmente vão estar na mesa de um salão, e é assim que vai acabar essa aventura. No salão, sem os Rangers esperando a nova missão. Inclusive, na próxima edição já está amarrado aqui que vai acontecer uma história não escrita por Gianluigi Bonelli lá atrás. Vai ser uma história completamente nova envolvendo Arkansas Joe. Estou curioso para ver essa história. Para fecharmos, eu vou falar que vocês vão poder encontrar essa história no Tex Coleção número 3, da página 33 a 78. E também vão encontrar no Tex Edição Histórica número 1, nas páginas 215 a 258. Ela também foi republicada no Tex em cores, no finalzinho do número 1, das páginas 213 a 250, e um restinho dessa aventura no volume 2, das páginas 11 a 16. E, finalmente, claro, no ônibus no ônibus 1, da página 215 e 258, a mesma sequência de páginas do Edição Histórica, porque parece que Edição Histórica e ônibus têm a mesma diagramação. Feito, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Fique conosco, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Forte abraço.